Olá, meu nome é Eduarda Fagundes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje é um vídeo de novo de biografia, como sempre, né, nos últimos dias. Estou trazendo muita biografia pro canal. E hoje é a biografia da Angelina Fernandes, que é a bruxa de 71 do Chaves, né? Quem não lembra da icônica bruxa de 71 e do Chaves. Então hoje eu vou trazer a biografia dela, tá? É a penúltima biografia dela, do seriado Chaves, né, que eu vou trazer aqui. Aí então volta do Godinez pra me trazer o do Godinez. Do Godinez eu vou trazer amanhã, tá? Porque o Godinez, como já tá um spoiler, pra quem não conhece, pra quem não sabe, o Godinez é irmão do Chaves na vida real, tá? Ele é irmão do Roberto Gomes Bolanos, tá? Mas o do Godinez eu creio que no próprio Google está a biografia resumida dele, tá? Então amanhã eu vou trazer a última biografia do seriado Chaves, tá? Então tem mais biografias aí, tá? Então bora lá começar o vídeo, né? Mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar meu Instagram aparecendo aí na tela também, tá aqui no link da descrição. Vão lá e me sigam. E agora sim, bora começar o vídeo, né? Maria dos... Tô meio gripada, gente. Tô meio frio. Tô com até bruxo frio. Vocês vão estranhar hoje no vídeo. Tô até com um bruxo frio. Porque está fazendo muito frio. Então, até que tá fazendo frio. Tá com um pouquinho de sol, mas tô ventando que dando um ventinho gelado. E como eu tô parada, a gente acaba sentindo frio, tá? Então, releve se você estiver meio fã do vídeo. Releve. É meio gripe ainda. Maria de Los Ángeles Fernandes Abad, tá? É o nome dela. Nascida em Madrid, na Espanha, no dia 7 de julho de 1922. Quando a Guerra Civil estourou no dia 17 de julho de 1936, ela tinha acabado de completar 14 anos. Após a vitória dos nacionalistas contra os exércitos regulares republicanos, Angelines tinha apenas 17 anos, quando viu a ditadura de Francisco Franco assolar seu país. Nesse mesmo período, ela estreou como atriz na comédia musical Carlo Monte em Releve, com seu rapado, nada, tá? Releve. Ela tinha estreado como atriz na comédia musical Carlo Monte em Monte Carlo, tá? Aos 25 anos, em 1957, foi descoberta pelos militares e passou a correr risco de vida. Foi quando então tomou a difícil decisão de exilar-se no exterior para escapar da morte, tá? Então, releve também cachorro latindo no fundo, releve, gente. É desse jeito, não, que a gente quer gravar desse jeito. Ela lutou na ditadura da Espanha, tá? Então ela ficou um tempo, com uns 14 anos, ela pegou ali, quando ela tinha apenas 14 anos, a guerra civil estourou na Espanha. E quando ela tinha 17, ela acabou lutando contra a guerra civil, tá bom? Ela acabou ali lutando pelo seu país e ficou se escondendo. Aos 25 anos, ela acabou sendo descoberta pelos militares. Ela tinha sua única filha, tá? Ela foi descoberta pelos militares e sendo ameaçada de morte. Para ela não morrer, ela acabou fugindo do país, tá? Para não acabar morrendo. Ao sair da Espanha, já tinha sua única filha, Paloma Fernandes. Após passar por Cuba, seu destino original, né, que ela queria ficar em Cuba, a jovem migrou para o México, ainda em 1947. Lá encontrou com o ator espanhol radicalizado no México, Ángel Garza, também refugiado da Guerra Civil Espanhola. Para ajudar a compatriota, ele arrecadou-lhe um pequeno papel como atriz em uma peça de teatro, tá? Gente. Pouco depois foi contratada pela rede de televisão cubana CMQ. Então ela trabalhou um tempo ainda em Cuba, tá? Porque ela chegou a trabalhar uma rede de televisão cubana, tá? Vivendo durante um breve período em Havana, tá? Então ela viveu um tempo aí. Retornou definitivamente ao México em 1950 para estrelar uma peça de teatro, iniciando sua carreira como atriz dramática. Olha aí, quem via ela
no Chaves, não achava que ela já tinha iniciado sua carreira como atriz dramática. Angelines também trabalhou como radioatriz da Rádio TV XEW na cidade do México, quando a televisão mexicana foi inaugurada. Em 31 de agosto de 1950, ela já era uma atriz popular, sendo o primeiro rosto a aparecer na transmissão inaugural da XE1GC, Canal 2 no México. Então ela foi o primeiro rosto a aparecer na televisão. A televisão estava sendo inaugurada no México naquele ano, naquele dia, né? Então ela foi o primeiro rosto a aparecer. Meses antes, ela retornava a Cuba para inaugurar a TV por lá também. Ou seja, ela inaugurou a TV em Cuba e no México, tá? Ela passou a fazer diversas peças televisivas e só estreou em novelas em 1959, atuando na primeira versão da novela Teresa, estreado pela Maricruz Oliver, tá? Ela já era uma veterana do cinema mexicano, sendo uma das atrizes da era do ouro do cinema mexicano, tá? Então você lembra quando eu falei fiz um vídeo de biografia ontem do Ramon Valdez? Você lembra que eu falei sobre o cinema mexicano? A era do ouro do cinema mexicano? Ela fez também, tá? Ela participou da era do ouro do cinema mexicano. Ela atuou em 25 países, tá? Em 25 filmes. Ela atuou em 25 filmes, incluindo o clássico El Esqueleto de La Senhora Morales, de 1960. A primeira comédia de humor negro do cinema mexicano, tá bom? Esse filme, ele retrata ele é um pouco pesado para aquela época, porque, como falando, era um pouco do cinema, do humor negro do cinema, tá bom? Ela estreou várias telenovelas nos anos 60 e no início da década de 70, tá bom? Então, olha aí, gente, já é uma atriz bem consagrada, tá? Porém, o auge da sua carreira começou quando Bolanhos a convidou para trabalhar no seriado Chaves em 1972, interpretando a Dona Clotildes, que era chamada pelas crianças de Bruxa do 71. Sua personagem é uma mulher madura que usava um longo vestido azul e um arranjo sobre os cabelos. Ela morava sozinha e escondia de todo mundo a sua verdadeira idade. Embora fosse muito mal-humorada com as crianças, não apresentava nenhum mal, longe da acusação negativa do seu apelido. Ela queria complicar a vida de ninguém, ela não queria complicar a vida de ninguém, tá bom? Então, apesar de ser bruxa do 71, ela não queria causar mal nenhum, não queria fazer nada com ninguém, só queria ficar quietinha ali, né? Ela conseguiu esse trabalho quando perguntou ao seu amigo pessoal, Ramon Valdez, se ele sabia de qualquer trabalho de atuação que pudesse fazer. Sobre o seu papel no programa Chaves, sua filha Paloma declarou: ela sempre teve muito respeito por Bolanhos e assim era feliz. No início, fazer os outros rirem lhe custavam, porque é atriz dramática. Ou seja, ela só fazia papéis dramáticos. Então, ela não sabia como fazer as outras pessoas rirem. Então, lhe custou muito fazer as outras pessoas ficarem rindo dela, tá? Porque ela não sabia fazer comédia. Porque ela é uma atriz dramática e não tinha nada a ver com a comédia. As crianças na vida real sempre imaginaram como uma bruxa de verdade. E quando saímos ao mercado ou levávamos nossos cachorrinhos para passear, os meninos gritavam: lá vem a bruxa. E minha mãe começava a se mortificar. Comentava comigo que se sentia muito triste, porque ninguém queria ficar perto dela. Tinham medo. Eu ria quando na vida real elas se irritavam com as crianças, do mesmo jeito que elas se irritavam com Chaves e a Chiquinha. Depois que se acostumou e não se incomodava mais, a gente é chamada de bruxa, né? Sua filha deu essa entrevista que no começo ela se mortificava muito porque as pessoas tinham medo dela, ao invés de ter um carinho enorme com ela, tinha um medo enorme dela, tá? Então ela não gostava, no começo ela não gostava, né? Ela meio que se mortificava, ficava ali triste,
porque ela queria ter um carinho nela, fez um personagem de comédia, mas as crianças tinham medo por ela ser chamada de bruxa, né? Não era a intenção dela as crianças terem medo dela, muito pelo contrário. A intenção dela é levar comédia para as crianças, tá bom? Ela também participou do programa humorístico Chapolin Colorado anos depois, tá? Foi com Chaves e Chapolin que ela alcançou a fama no México e na sua terra natal, na Espanha, tá? Em 1974, participou da sua última telenovela e concentrou em seu trabalho em torno das produções de Bolanhos. Depois que os programas de Chaves e Chapolin terminaram em 1980, ela continuou a interpretar Dona Clotilde no programa X-Espírito, na década de 1980, tá? Em turnês, o incessante hábito de fumar levou Angelines a adquirir um câncer de pulmão que ocasionou sua morte no dia 25 de março de 1994. Ih, gente, o cachorro latindo e ficando louca, né? Então fala que sei YouTube não é fácil, é de jeito. Coincidentemente, aos 71 anos de idade, mas antes de partir, Angelines havia pedido expressamente o último desejo que fosse realizado: ser enterrado ao lado de Ramon Valdez, seu amigo íntimo. Foi enterrado no Mausoléu del Ángel, na cidade do México, a poucos centímetros da lápide de Ramon Valdez, tá? Os dois atores que haviam atuado juntos em 1968 e posteriormente em Chaves, tá? Os dois ficaram tão próximos que após a morte de Valdez, ela permaneceu ao lado do corpo do Valdez durante seu funeral. E ali ela permaneceu por mais de 2 horas ao lado da lápide. Gente, meu celular tá ficando louco, que vai precisar levar, né? Ela ficou durante mais de 2 horas ao lado da lápide, entre soluços. Ela repetiu várias vezes: "Você me deixou, meu horror, meu horror." Ela foi a terceira do elenco do Chaves a morrer. Ela primeiro morreu o Ramon Valdez em 1988, o Raul Padilha em 94 e ela também em 94, tá? Mas antes dela morrer em 94, morreu primeiro o Ramon Padilha, tá? Que eu já em carteira. Então, gente, ela tinha um amor, um carinho tão grande com o Ramon Valdez que quando no dia que ele faleceu, ela ficou ao lado do funeral dele, no lado do caixão dele por várias horas e depois durante 2 horas no lado da lápide dele, chorando entre os soluços, falando que ele tinha deixado ela. Então foi muito triste. Ela tinha, os dois eram amigos muito íntimos mesmo. Então, infelizmente tinha que acontecer, né? Os dois morreram de câncer, tanto ela, tanto o Ramon Valdez morreu de câncer, né? O Ramon Valdez, o câncer atingiu o corpo todo, né? Ele tinha um pulmão e um no estômago que acabou atingindo a coluna vertebral, e ela tinha um câncer de pulmão, tanto fumar também, que os dois fumavam intensamente, tá? Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. De novo, vou deixar meu Instagram aparecendo aí na tela também, tá? Aqui no link da descrição, vão lá e me sigam. Até o próximo vídeo.